Olá! Já estava com saudade de gravar para vocês no nosso céu do dia. Por conta do coronavírus, eu tive, um imprevisto ali, fiquei doente, tive que fazer o teste, ver se era, não era, graças a Deus. Acabou ficando mais difícil, mais corrido, enfim. Mas vamos falar hoje sobre o nosso céu do dia. Mais tarde vai sair um vídeo explicando o céu do momento, o céu que dissipou o coronavírus, para a gente compreender quais são as relações com a astrologia, como a gente pode compreender os eventos que estão acontecendo. Mas enfim, o que a gente tem para hoje? Para falar do dia de hoje. Desde ontem até hoje, a Lua está em Sagitário e o Sol está em Peixes, e esses dois planetas estão fazendo uma quadratura, que é sempre um aspecto tenso e sempre um aspecto muito desafiador. Enfim, o que a gente pode compreender? Tanto Peixes quanto Sagitário buscam muito pelo sentido das coisas, pelo sentido que não é material. Então, a gente está falando de dois signos que procuram tudo que não é tangível, tudo que não é visto, tudo que não é percebido, tudo que os nossos sentidos não captam, né? Tudo aquilo que tem relação com o sentido das coisas, o sentido por detrás das coisas. Peixes, enquanto oposto à Virgem, procura o sentido intuitivo, perceptivo, um sentido que não é físico, um sentido que não aprisiona, um sentido de alma, um sentido quase psíquico das coisas que nos acontecem. Sagitário, a gente já fala sobre a expansão das fronteiras, das nossas filosofias, da nossa compreensão da realidade através de que ela tem algo a nos ensinar, através da curiosidade, da percepção, dos livros, dos mestrados, da sabedoria, né? Sagitário é um signo que fala muito sobre a sabedoria, sobre a expansão de fronteiras. Então, quando a gente tem uma quadratura, que é um aspecto tenso e desafiador entre esses dois planetas, a gente acaba ficando um pouco nebuloso, acaba ficando bastante impreciso, bastante indeterminado, tentando dar sentido às coisas, tentando captar um sentido, tentando compreender por um novo sentido os eventos que nos acontecem, né? Seja na nossa vida, seja no mundo. Então, a gente tá com essa tendência a tentar compreender os eventos a partir de uma perspectiva que não é racional, né? A gente já percebeu que não, por hora, a gente não consegue entender e compreender as coisas de um modo racional. Então, o nosso impulso natural tem sido buscar respostas, tem sido intuir, tem sido tentar compreender, tentar entender, tentar teorizar, que é uma coisa que é muito de Sagitário, muito Peixes, né? Tentar uma conspiração, tentar entender o que pode estar acontecendo. Então, essa tem sido a nossa tendência entre hoje, entre amanhã, entre ontem, né? O que mais que a gente tem? Hoje a gente tem Mercúrio, que antes estava retrógrado, já voltou ao seu movimento normal, entrando em Peixes, né? Isso provavelmente agrava um pouco essa nossa sensação de incompreensão dos eventos. Tudo que, quando Mercúrio é uma posição em exílio, né? A gente diz, é uma posição em que o signo, as funções teóricas daquele planeta, as funções que são atribuídas à nossa psique relacionadas àquele planeta, elas não funcionam com tanta facilidade. Elas têm uma dificuldade de se expressar. Então, se a gente tem que Mercúrio originalmente é regido por Virgem e por Gêmeos, que são signos relacionados a arquétipos de racionalidade, de questionamento, de perguntas que têm uma resposta prática. Quando a gente está em Mercúrio, essas respostas práticas, elas não são suficientes pra gente. Então, a gente fica ali meio nebuloso, meio conspirando, meio tentando entender, com o nosso psicológico bastante abalado, porque ele fica, né, tentando, assim, bolar coisas e possibilidades, e é um posicionamento bastante complicado para o momento em que a gente está vivendo. Então, até o dia 11 de abril, a gente vai ter... É importante que a gente invista na comunicação de uma forma não tão prática, não tão cheia de detalhes, não tão cheia de minúcias, mas tentando dar o sentido geral das coisas que a gente quer falar. Investir em detalhe, em informação precisa, em tudo que for muito minucioso, o contrário de Peixes, né? Tudo que for muito virginiano não vai funcionar para nossa comunicação, para nossa expressão hoje. Então, a gente precisa mais focar no sentido geral das coisas.
Além disso, a gente vai ter a lua entrando em Capricórnio, uma lua minguante em Capricórnio. Por um lado bom, a lua minguante desacelera processos, né? Ela faz com que as coisas se acalmem um pouco, desinflama, o que vinha muito exuberante perde um pouco a força, mas, ao mesmo tempo, é uma lua que não traz muitos frutos, né? As coisas normalmente feitas em lua minguante, elas não tendem a ter um resultado super próspero, né? Não quero levar isso para um tom preditivo, mas a lua minguante, ela dá essa característica de introspecção. Então, a gente já sabe que a gente tem uma semana ali que vai ser bem introspecta, bem reflexiva, bem internalizada, muito menos contato físico, muito menos aproximação das pessoas, muito, sabe assim, algo bem mais interno mesmo. Uma lua minguante, um Mercúrio em Peixes, uma quadratura de Peixes e Sagitário. Então, a gente já tem essa ideia do que pode ser a nossa semana. Não à toa, como a gente diz, olha, as coisas parecem que não convencem, elas não frutificam muito em lua minguante. A gente já teve, por exemplo, o Fed americano cortando taxa de juros, o nosso governo, Banco Central também investido em cortar a taxa de juros, e mesmo assim a gente viu que as bolsas não reagiram, que é um efeito bastante de lua minguante, né? De olha, infelizmente, mesmo esses esforços empenhados não costumam dar muito resultado numa lua minguante, porque eles não convencem com relação ao sentido daquilo que está acontecendo, né? Então, não são coisas tão materiais, são coisas mais relacionadas ao sentido das coisas. Tá bom? Acho que é isso que eu tenho para falar do nosso dia de hoje. E mais tarde volto para fazer a nossa retrospectiva histórica, o que a gente pode esperar, né, do céu dos próximos dias, enfim, tá bom? Um beijo!